conhece tudo que tu sabe de carnaval, porque a gente veio pro norte da Argentina de motorhome descobrir como é que eles vivem aqui, o momento de carnaval! Um dos carnavais mais malucos e interessantes que a gente já viu. Além de ser um dos rituais mais legais que eu já vi na vida, o preço de tudo aqui nos deixou de queixo caído. Será que vale a pena trocar o carnaval do Brasil pelo carnaval da Argentina? Trocar o trio elétrico por espuma, talco e montanha? Já estamos estacionados para aproveitar o carnaval no norte da Argentina. Estamos em Tilcara, 2.700 metros. Falta até um pouco de ar, mas para o carnaval não falta ar. A gente resolveu deixar o carro aqui em Tilcara, porque é bem a metade do caminho entre Ukiah e Maimará, onde tem os melhores carnavais aqui do norte. Hoje é daqueles dias para a gente pagar o estacionamento aqui em Tilcara, porque a cidade vai encher de gente. Deixamos o carro aqui. Vamos curtir o carnaval nas montanhas e eu acho que vai estar bem seguro. 5 mil pesos por dia, que dá mais ou menos 20 reais. Mas o estacionamento da cidade tá perfeito, tá legal. Vamos curtir esse carnaval. E vai ter segurança durante dia e noite, aí né? A gente fica tranquilão. Ele já tá de chapéuzinho, fechando a casa, tá empolgadíssimo. E nós vamos ter companhia pro carnaval, Jarbas? Vou ter guia turístico. Ah, viu só? Vocês. Tudo certo com a casa? Tudo certinho. Agora a gente tá indo pegar o ônibus, porque vai ser a maneira mais fácil de se locomover aqui pelas montanhas. Hoje é um dos dias mais importantes do carnaval, que é o desenterro do diabo, e as montanhas vão estar lotadas. A gente tá indo pra Ukiah agora, e diz que a cidade tem só 600 habitantes, né? E estão esperando 15 mil pessoas. Então vocês já viram o que vai ser a rodovia. Então vamos garantir com um ônibus do jeito que a gente adora curtir a vida. O desenterro é para ser às 4 da tarde, agora são 10 da manhã, a gente tá indo pegar o ônibus. Pra garantir que nós vamos chegar lá e vamos aproveitar o carnaval. Partiu! Cara, no meio do carnaval ela vai costurar a tiara no chapéu. Pra não perder, porque se depois lá no meio eu perder, tô lascada. E o busão tá enchendo ainda. Ó, até o Jarbas tá aqui, ó. Sentadinho. E Cleusa, Cleusa! Dá oi! Chegamos agora, então, em Ukiah, e a cidade tá... Já tô bem vestida. E a cidade tá aproximadamente 30 quilômetros lá de Tilcara, onde a gente deixou o carro. A viagem para nós foi muito tranquila, porque a gente saiu consideravelmente cedo, né? A gente não demorou muito para sair de casa. O ônibus estava lotado, mas 40 minutos chegou aqui bem de boa. Aham. E já tá super clima de carnaval por aqui. Cada vez mais gente. Já tem uma galera estacionada na beira da estrada ali, né? Felizmente a gente deixou nosso carrinho estacionado lá, né? Pra aproveitar sem se preocupar com mais nada. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Solta-me carnaval! Agora a gente tá no povo e vai em direção à montanha, que o carnaval vai ser lá. Mas já na entrada tem um monte de barraquinha de comida. Chori, chori, milanesa! A galera que vem pro carnaval vem todo mundo animado e bem vestido, né? Cada um faz a sua padronização. Tá bem animado, mas menos animado que do Brasil, né? A gente tentou puxar uma música no ônibus, mas a galera tava meio calma ali. Mas assim, ainda tem banquinhas para comprar os chapéuzinhos, comprar talco, espuma, para poder brincar depois da hora que soltar o diabo. E o manjericão também, né? Eles vendem manjericão por aqui para colocar atrás da orelha. No direito... Solteiro. Solteiro, na esquerda casado. Tu tem que lembrar que tu tem que botar no esquerdo. Melhor não colocar, então.
Deixar o benefício da dúvida, é? Não. A brincadeira mais tradicional aqui é jogar talco, jogar nieve, que é aquela espuma, e acho que é isso. E aqui a galera tá vendendo, aqui tá bem baratinho, porque no Jueves de Comadres, quando a gente foi pra despertar pro carnaval, era bem mais caro, hein? Que tal? Essa é legal, né? Quanto vale? 10 mil pesos argentinos. R$40, né? É, fiquei bem? Ficou muito bem. Senhor, un api para mí, por favor. ¿Cuánto sale? 2.000. Bien. Entonces es una bebida de choclo. Algo así de maíz. De maíz. Sí. El maíz morado. Maíz morado. Pero con esa también se hace chicha, ¿no? También. También. Sí, ¿Y la diferencia de la fermentación, capaz? exactamente. Sí. Este es el maíz, mira. Ah, a qué ver. lindo. Uau, que lindo. Mira. Bem pretinho, né? Y ahí sale así. E aí fica assim. Parece un caldo de feijão. Aham. E que tal é? Interessante que não lembra muito milho, não. Não? É doce? Docinho, quentinho. Lembra um quentão. Ah, é? Oh, que bom. Essa bebida, ela é quente. Tomei a primeira vez e me surpreendi. O Seve não falou que era quente. Eu falei que era um quentão, achei que tu tinha entendido. Mas eu achei que era gosto de quentão, nunca ela era quente. Ela é quente, tá calor, né? E pra mim lembrou mais vinho do que milho, não é verdade? Uhum. Que interessante. Muito gostosa. Porque o milho é preto, né? Traz esse gosto. Muito gostoso. Arrasaram no app. A gente tá saindo do centrinho agora, a gente começando a subir a montanha. Ainda tem bastante venda de tudo um pouco, comida, artesanato, enfeites para o carnaval. Mas já tá saindo do centrinho. Já dá para ver as montanhas daqui, que lá vai acontecer a festa em si. As comidas mais buscadas aqui Já tá cansando, porque nós estamos subindo o morro e tá 300 metros mais alto que Tio Cara. Ai, a altitude às vezes dá uns trancos, né, gente? Ó, sanduíche de milanesa, tortilha, pancho Empanada. e empanada, que eles gostam muito de empanada, né? Já começou a espuma. As crianças já pegaram o que elas mais adoram brincar, com aquelas espumas, sabe? E desde que a gente chegou aqui pro carnaval, estão nos dizendo que o Messi é o convidado especial, que ele vai vir. Ele tá presente em todos os lugares, chapéus, camisetas, aonde tu imaginar o Messi tá. Isso muito porque, né, ele falou que gosta de tomar vinho com Sprite. E aí a galera pegou essa brincadeira e tá colocando nos chapéus, nas camisetas. Aí tá vindo o Messi tomando vinho com Sprite. Como que é que ele falou? Me gusta mucho tomar vino con Sprite. Por quê? Porque bate más rápido. Não vejo mais nada, meu óculos tá terrível. Bem recebido, né? Bem recebido, para que eu não esqueça mais de Rui. Diz o cara, né? Complicado. Agora a gente está entrando oficialmente na montanha, aonde vai acontecer a festa mesmo, né? A Baixada dos Diabos. Aham. E, cara, é muito lindo aqui, né? É totalmente ao contrário do Brasil, né? Nossa, não tem nada a ver com o carnaval brasileiro. É um carnaval mais para a Pachamama, em homenagem à terra, gratidão pelo cultivo do ano todo, né? No norte argentino, o carnaval não começa com música. Ele começa com a terra. Aqui, antes da festa, se agradece. Agradece a Pachamama, a Mãe Terra. Pacha é mundo, é tempo, é universo. Mama é mãe. Ela é quem sustenta, quem alimenta e quem protege. No meio das montanhas da quebrada de Humahuaca, o carnaval mistura fé, tradição e ancestralidade. O ponto alto é o Desentierro del Diablo, que é retirado da terra para dar início à festa. Mas ele não representa o mal. Ele representa a liberdade, energia, o riso solto, o caos permitido por alguns dias. E quando a música toca, o talco colore o ar, alguém se ajoelha e oferece vinho à terra.
Um gole antes de beber, folhas de coca, comida, um gesto simples, mas cheio de significado. Aqui, a festa não separa o sagrado do profano. Ela mistura tudo, porque celebrar também é agradecer. E dançar também é reconhecer que a terra não é cenário, ela é mãe. Conta pra mim o que tu achou do ritual da Pachamama. Os senhores nos abraçaram, né? Aham. Eles falaram coisa por coisa o que era, o que representava, que nunca nos falte a cachaçinha, que a terra seja produtiva, o chá de milho, né, para ser próspero. Mani era. Mani não é milho? Mani é, como diz, é amendoim. Amendoim, Aham. chazinho gostoso. Aham. E acima de tudo isso, a energia que eles passaram pra gente, né? Aquilo ali faz um bem danado pra gente, a gente se entrega pra esse momento E pra é isso nós, que a gente busca nessa viagem. pra nós eu acho que é um dos momentos mais especiais talvez desse carnaval, né? A hora que a gente foi ali receber a bênção da Pachamama, eu realmente me senti muito emocionada porque me trouxe uma lembrança maravilhosa de outros lugares que a gente conheceu um pouco dessa cultura de Pachamama. E o meu sentimento foi o melhor possível e toda vez que eu vou me lembrar de tudo que a gente já viveu e de tudo que a Pachamama com certeza faz pela gente, porque eu tenho certeza que muito do que a gente é hoje tem muita história de viagem, muita história de autoconhecimento e que a gente consegue isso acreditando muito nas coisas que a gente vai vivendo. Então, talvez pra mim não é o auge da festa, mas pra mim tenha sido um dos momentos mais especiais. Não sei como vai ser daqui pra frente, mas pra mim foi especial. A gente veio se enfiar num dos lugares que parece ser um dos lugares mais animados da festa, que tá todo mundo aqui pintando, todo mundo brincando com... E com a melhor visão da montanha também. Exatamente. A galera aqui onde a gente veio agora tá mega animada. Tinta pra tudo que é lado, talco e espuma. Os adultos voltam se criando, porque o que tem de guerra, de espuma, a gente tem que ficar se cuidando, né? A galera passa tinta na cara, não tá nem aí com o outro, nem fica bravo. Aham. Olha, eu fiz amigos argentinos, todos eles. Esse fala muito bem português. Argentinos, aquele, esse ali. Eu estou muito feliz. Vai começar a Baixada dos Diablos. Já saiu um rojão, né? Já estouraram um fogo, no terceiro eles descem. Tá quase na hora. E a galera já tá toda em pé, só Como querendo. encheu, né? Aham. Tá enorme, cara. Tem muita gente por aqui. Em casa. O que foi esse dia, Dé? Voltamos de carona com o Marcelo e com a Isabel.
É um casal muito querido lá da cidade de Tortado, Santa Fé. Santa Fé. Gente, que dia incrível que foi hoje. Meus olhos não param de chorar, me dói tudo. Porque Até tomou um monte de espuma no olho. as pessoas me olhavam e me jogavam espuma. Elas gostavam de me jogar espuma. Tava muito cheio agora pra voltar pra casa, os ônibus estavam super lotados e a gente conseguiu essa carona. Foi muito bom. Foi muito gostoso. Agora a gente vai se relaxar, lavar o rosto, se organizar, porque amanhã tem mais. Amanhã a gente vai pra cidade de Maimará, que é bem mais pertinho do que aqui de Tilcara. Mas igual, vamos tentar fazer a mesma logística, né? Eu tô cheio de tinta. Nossa, tu tá assim, ó, muito lindo. Que dia gostoso. Que dia E gostoso. eu tô pintadinha também, ó. Mas eu levei tanta espuma da cara que eu já meio que lavei a cara, né? É verdade. Então, galera, por hoje a gente vai ficar por aqui, porque nós estamos acabados, cansados, morrendo de sono, de dor no olho. Tomar banho, se limpar pra amanhã se sujar tudo de novo. Viva o Carnaval do Norte Argentino, que delícia! Vocês precisam viver esse sentimento. Boa noite! Boa noite. Bom dia! Dia 2 de Carnaval. Nós acordamos com os melhores vizinhos do mundo. As roupas que chegaram podre ontem, eles já lavaram pra nós, já almoçamos, tá tudo super organizado aqui por casa. Prontos pra sair de novo, porque nós não podemos perder a próxima Baixada dos Diablos. Hoje a festa é Maimará, 10 km de onde a gente tá. Vamos sair caminhando, ver se a gente encontra uma carona ou ônibus na beira da estrada. Nova Baixada dos Diabos. Se for linda como ontem, já tá legal. Se for 50% também. Eu só desejo que ninguém me jogue mais espuma na cara, porque Tadinha. os olhos não aguentam mais. Tá com os olhos inchados, tadinha. Mas não vou ficar em casa só por causa disso. Mas iria de novo, né? Iria não, tô indo. Partiu? Vamos! O ônibus acabou que nos levou em torno de... Metade do caminho? Um pouquinho mais? 7 quilômetros, eu ia dizer, dos 10. Sim. Aí trancou toda a rodovia. Aí tá assim, ó, carro parado pra tudo que é lado. Tem carro, inclusive, sem motorista, porque eu acho que as pessoas já abandonaram. E aí agora tem uma galera, inclusive nós, indo a pé pra ver a descida dos Diablos em Maimará. Chegamos bem na hora! Começou a barrada dele Diablo e tá cheio. Que linda imagem! Eu acho que aqui em Maimará a baixada não foi tão espaçosa que nem foi ali por Uquia. Mas a vista das montanhas que a gente tem aqui e a vivência de montanha talvez seja um pouco maior. Porque tá todo mundo entremeado no meio das montanhas. Eu agora, por exemplo, tô num cantinho bem na pontinha da montanha para conseguir ver tudo bem pertinho. Carnaval aqui em Maimará, bem diferente de ontem, né? Sim, os Diablos andam no meio do povo e a galera pode ficar junto na montanha. Ontem eles meio que tiravam a galera da montanha, né? As montanhas viraram arquibancadas, hoje aí ficaram bem próximos. Ontem, tu tinha só uma faixa estreita para acompanhar eles de perto, que a gente conseguiu. Hoje ficava mais de longe, mais alto, né, Dê? Sim, e a baixada hoje era muito mais íngreme. Sim. Então eles só tinham um caminho para descer, então também foi mais rápida do que a de ontem, né? O palco era menor do show. Mas o mais interessante é que eles passaram para o outro lado da estrada por um túnel que tem embaixo da pista. Incrível, lindo, lindo. E agora nós estamos indo lá encontrar com os Diablitos. Vamos lá pro povo dançar um pouquinho com eles. O mais interessante no carnaval aqui é que eles não bebem quase nada de cerveja. Eles tomam muito Fernet, vinho e Sprite. Fernet com Coca-Cola. Então, para tudo que é lugar que tu olha, ou tem vinho ou tem Fernet. E aí tu já viu a loucura que é esse carnaval. A gente tá passando a água.
Dessa vez acho que o Save vai pegar uma cervejinha, mas a gente tá evitando beber porque como a gente tem que ir de um lado pro outro, a gente tá se cuidando. Mas a galera tá enlouquecida no Fernet, no vinho, bebida forte. ¿Cambiamos ahora o no? ¿Se enganchó? Espera, se enganchó. Excuse me. Excuse me. Estamos enganchados, nena. Se enganchó. Como los perros. Tá tendo uma troca de camiseta que eu não posso perder. Beleza pura. Olha, nena. No puedo No me parece. Está loco. Falta naranja, baby. Tengo uno con River, ¿no? Amigo, ahí, la única música que hay. Hay que guardar energía para volver caminando. Saludos, Brasil. ¡Viva el carnaval! Chegamos em casa e, gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Os argentinos adoram os brasileiros. Quantas vezes eles perguntavam da gente, da onde a gente gente dizia que era brasileiro, todo mundo, aê, brasileiro! Hincha de Grêmio, Grêmio, não, eu sou de Boca. Não pense que o Save tá limpinho, porque ele não se sujou, ele já Eu tomou, também foi tô. banho, né? Sou um cara higiênico, educado, limpinho. Eu ainda tô me gostando de pintura. Então agora a gente vai dar uma relaxada, porque foi mais um dia super intenso, um dia lindo, maravilhoso, cada dia com suas diferenças, que a gente aproveitou demais. Ainda tem segunda e terça de carnaval e a gente quer se divertir bastante ainda. Felizmente meus olhos melhoraram, então eu acho que amanhã eu vou estar um pouco melhor. Um beijo, galera. Boa noite pra quem vai dormir, pra quem vai ficar com o batuque na cabeça, que somos nós. Espero que a nossa noite seja boa. Bom dia, turma. Saiu o mate. Já com erva argentina. Acabou nossa erva, essa erva é muito forte. Hoje é dia de ficar mais calminho um pouco, não é, Dé? Tentar, né? Depois de 3 dias bem intensos, a gente acordou com mais calma um pouco. Hoje a gente vai dar uma passeada pelo centro da cidade. Mas Vai que chama, né? A gente tem que estar pronto. vai que venha um talco, uma pintura, a gente já se anima e vai de novo. Mas a ideia é passear um pouco, comer alguma coisa típica por aqui, mostrar pra vocês o centrinho de Tio Cara. Tem um mercado público muito legal. Tem uma também. feira legal por aqui. Nós vamos agora mostrar pra vocês o centro de Tio Cara, mas eu quero mostrar pra vocês antes um pouquinho do lugar que a gente ficou estacionado pro carnaval. Na verdade é um lugar à beira-rio que tem aqui, mas que agora pro carnaval a gente deu a sorte de estar estacionado aqui, né, antes de começar o carnaval, e eles fecharam e resolveram cobrar 5 mil por dia, né? E principalmente colocar segurança, né? E botaram segurança. Então, assim, o lugar tá super organizado, tá bem cuidado, né? E com essa vista pras montanhas. E com a vista para as montanhas. Então, assim, ó, tem motorhome, tem carro, tem gente de barraca, tá um lugar muito legal, né? E a gente tá se sentindo super seguro de deixar o carro aqui e esquecer que a gente tem carro e motorhome. Então vamos passear. Vamos passear. A gente tá arriscando uma roupinha limpa para passear hoje, né? A gente não botou as velhas hoje, né? Não, tomara que não nos encontre hoje para nos pintar. Mas as sujeiras estão fáceis de remover. Sim, a tinta que nos pintaram passar uma aguinha já sai, né? Talco, espuma também irrita um pouco, mas não mancha. Então, a roupa sai em ordem, né? E o teu olho, como tá? Ainda tá bem inchado. Tadinha. Mas eu não vou perder o carnaval por nada. Eu tô com perna e braço queimado. Mas estamos vivendo um carnaval muito gostoso. Agora a gente vai visitar a Feira da Cidade,
que normalmente tá tendo todos os dias de carnaval. Começa de manhã, sempre vai até umas 2h30, 3 horas. É muito legal, tem frutas, verduras, roupas, todo tipo de coisa para quem precisa se abastecer agora pelo carnaval. A gente acabou de pedir empanada de matambre e de mondongo. E é mais uma de espinafre também pra gente provar. Então vamos ver que tal são. Então aqui, ó. Mondongo tengo liter. Essa aqui é a empanada de matambre. Tá uma delícia. Deixa um pouco pra mim. Mostra ela aí. 1.000 pesos cada uma. Essa aqui é de mondongo, R$4. Boa. E o interessante é que a gente se sentou aqui no meio da banquinha, né? E tem uma galera atrás. Gritaria, cumilança, bem feira. E agora de espinafre. Com queijo. Ah, bien, bien. Ya está, ya está. Hoje é segunda-feira de carnaval. Aqui no centrinho a galera já tá se mexendo pra ir pros lados, pra trocar de cidade, pra curtir o carnaval em outros lugares. Mas já tá todo mundo mais calmo por aqui, não tá aquela loucura de carnaval. Os 2 dias de Baixada dos Diablos são os mais intensos. Agora a galera já tá com a mochila, assim, procurando novos lugares pra conhecer. Visitando a feirinha que tem aqui na praça, que realmente é super bonita e cheia de produtos de artesanato bem bonitos, né? Come mais uma empanada? Não, quero comer carne de lhama. Agora a gente chegou num restaurante que a gente já tinha pesquisado a respeito, né? Pra comer um prato super especial. Se chama El Patio de Tilcara. Vamos comer um... Lomito de chama al verdeo. Só fala espanhol. É um lombo de lhama com molho branco e salsinha. Exato, Salsão. olha, meu tradutor. Hablante. Imagina que legal esse prato, cara. Tô animado. A gente tem que saber como é o sabor de uma lhama, né? Mas a lhama é tão bonitinha, dá até dó de comer. Fofinha. Muchas gracias. Huele bien, ¿no? Fala em português, guria. Abre os olhos. Santa Negra. Sí, muchas gracias. No, por favor, permiso. ¿Quieren picante? Sí, por Sí. favor, sí. Sí. E pedimos uma cervejinha especial também, né? Uma salta negra. Uma cerveja preta. E olha que prato bonito ainda. Sim, uma lombo de lhama, né? ¿Está? Graças, senhora. Começamos bem a segunda-feira de carnaval, hein? Vou servir pra você. Opa, servi pra você também, meu bem. E Saúde. brindamos, né? Ao carnaval. Ao carnaval. Depois de comer essa lhama maravilhosa, a gente veio aqui pro motorhome para descansar um pouquinho. Que a Dé já me falou que de tarde ela quer ir pro carnaval de novo. Conheço bem a minha figurinha. Nasci no carnaval. A gente parou um pouquinho para fazer um levantamento dos nossos gastos por aqui e deu super barato. Muita gente falava que a região norte da Argentina é bem legal de vir para economizar. Olha só, vou contar para vocês algumas coisas dos nossos gastos, tá? Mas mesmo no carnaval a gente tá se virando super bem, né? O ponto positivo mais importante foi que a prefeitura de Tilcara resolveu fechar um estacionamento e cobrar só 5.000 pesos por dia, que dá R$20, com segurança. Isso nos ajudou muito. Já com essa lhama que a gente comeu agora há pouco, a gente gastou R$200 de comida, R$55 de bebida, que a gente tomou uma cervejinha aqui ou ali. E fora que os blocos convidam a gente pra tomar, né? É, a gente tomou pouco também, né? Tomou pouco, mas também tomou bastante coisa de graça, né? Exatamente. Aí se hidratava bastante, tomava água em casa e levava a nossa água pro carnaval também. A questão de transporte, a gente gastou R$60 com os ônibus para nos levar até as Baixadas dos Diabos.
O estacionamento deu só 40 reais. E o carnaval deu 120 reais. O que é o teu carnaval que tu escreveu aqui? Carnaval é todas as porcarias que a gente usou pra brincar. Chapéu, espuma, neve. Chapéus. De comida, além da lhama, teve empanada. Teve tortilha, que é o super tradicional aqui. Tamal, que é o de milho, né? Então, no total, gente, a gente gastou até agora, né? 475 reais para 3 dias de muita festa. Cara, essa vida de motorhome é muito econômica. É só tu ter um pouquinho de discernimento. É muito barato, muito gostoso de viver aqui. Bora descansar então um pouco, porque depois tem carnaval de novo? Lá vem a Dé. Vamos pro carnaval de novo? Eu vou, amor. Último dia de carnaval que nós vamos ficar por aqui, então é melhor aproveitar até o final, né? Acabo de despertar num bom soninho. Vamos pra festa de novo. Mais um dia de pinturas, talcos, espuma na cara. Acho que depois desse último dia meu rosto vai poder sossegar. Durante o dia tem feito assim quase 30 graus, mas no final da tarde baixa para 15. A amplitude é enorme. Então jaquetinha e partiu festa. A gente estava conversando agora aqui que é um carnaval muito alegre, muito familiar, mas não tem beijo na boca. Verdade, tu não vê pegação por aqui. É muito alegre, muito divertido, mas olha, a pegação deve ser bem escondido, bem fora daqui. E os diabinhos, eles costumam usar uma máscara, obviamente, mas uma voz diferente para também não serem identificados. Aí eles tiram uma casquinha das mulheres por aí e dão uma passadinha de mão. Mas tudo era brincadeira. Mas não acusam também, não. É muito bonito ver a galera toda se juntar. Ó, aí começa umas músicas que todo mundo sabe, todo mundo canta, né? Sabe por que os diabos estão cheios de espelhos? É pra você se olhar na cara e refletir um pouquinho. Se você que tu também é um pouco pecador também. Chegou o teu momento de tomar o vinho na caixinha. Rico. Depois de vir pra comparsa tomar um vinho em caixa, agora chegou a banda que vai nos fazer caminhar até algum outro lugar que a gente precisa descobrir, né? Provavelmente até a praça. Não sei. Vamos ver, vamos ficar atrás. Nós vamos. Tá acabando o carnaval. A gente sentou agora para tomar mais uma cervejinha, porque nós somos os únicos tomando cerveja nessa festa. Só toma um Fernet e vinho por aqui. Mas foi um dos carnavais mais lindos que a gente viveu na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse carnaval no norte argentino. E a gente convida vocês para vir um ano desses por aqui para ter uma experiência diferente de vida, porque vale a pena cada pintura no rosto, cada espuma no olho. Venham, o pessoal é muito receptivo, carinhoso, te trata muito bem. Muito generosos e querem que, quando sabem que tu é brasileiro, eles querem te levar no colo para conhecer a Argentina de verdade. Um beijo, gente! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente vai seguir pelas montanhas agora nos próximos vlogs. Desfrutem a vida, porque a gente está desfrutando muito a nossa. Com muito amor. Até semana que vem!